Salve, salve, pessoal do História em Casa. Estamos aqui ao vivo nesse 15 de novembro de 2020. Fazer aqui um diálogo a respeito da República Brasileira, proclamada no 15 de novembro de 1889. E hoje eu vou receber aqui o Felipe, lá do canal Direto do Forno do Instagram. Já vou chamá-lo aqui. Estamos ouvindo o hino da Proclamação da República. Felipe, se puder chamar aí para entrar, a gente já começa nosso papo aqui. O Felipe é produtor de conteúdos também no YouTube, no canal Direto do Forno. Ele lança lá 2 vídeos por semana. E em breve, se tudo der certo, ano que vem, ele vai estar aqui como parceiro da História em Casa, com um programa ou com um quadro aqui. Deixa eu aceitar. Fala, Felipe. Fala, Thiago, beleza? Feliz proclamação. Você viu? Vamos ver se é feliz para todo mundo essa proclamação. Opa. Quem é mais feliz ou quem é menos feliz, né? Vou te falar que desde o último vídeo analisando a proclamação, eu tô vendo que ninguém tá sendo feliz não, viu? Não teve que não bateu. Vamos lá, vamos começar assim, Fê. Hoje é 15 de novembro de 2020. Nós estamos inaugurando aqui na História em Casa um quadro chamado História em Hoje, né? Então, pegar uma data comemorativa, pegar um convidado e trazer esse assunto para a gente dialogar com os nossos telespectadores aí também. Felipe, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Se apresente aí para a rapaziada. Opa, perfeito. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Felipe Araújo, eu sou mestrando em História Política pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, sou professor aqui da Rede Pública de Minas Gerais e sou divulgador científico no canal Direto do Forno, honrando aqui, que nem o Thiago, a produção historiográfica e histórica que a gente tem aqui nesse Brasil, trazendo temas aqui para todo mundo. É uma honra estar participando aqui, Thiago. É uma honra toda nossa. E fica aí já feito o convite agora em rede universal para que você faça parte do time e a gente tenha conteúdo seu publicado aqui com uma frequência que a gente chega a conversar um pouco mais para frente. Mas o convite fica feito aberto aí para todo mundo ouvir. Felipe, Perfeito. Vamos começar. A gente, eu sempre pego como base os livros didáticos, né, para a gente iniciar nossos diálogos, porque são esses livros que os professores têm acesso, além da universidade, e são esses livros que os jovens recebem nos colégios, nas escolas, de todos os níveis, e pautam aí o ensino de história no nosso país, né? Os vestibulares e tudo mais. Porém, quando a gente vai para o campo acadêmico, há várias discussões acerca das colocações históricas e principalmente quando a gente pega história do Brasil e a gente pega um período como esse que a gente vai conversar aqui hoje, o livro vai trazer lá desenhadinho, tanto no 9º ano quanto lá para frente no ensino médio, no 3º ano do médio, que essa proclamação da República ela teve uma força de 3 importantes grupos da época, que é a Igreja Católica, que é o Exército Brasileiro, e que é os latifundiários, principalmente do Oeste Paulista, chegando até o Rio de Janeiro. E na universidade se contesta muito essa colocação, né, de ver dessa forma. Felipe, o que você está
podendo trazer para a gente aí dessa data, né? Até mesmo trazendo um pouquinho antes, porque ali também traz bastante essa ideia da escravidão. Tem gente que fala assim, ó, acabou com a escravidão, o cara perdeu o trono, e era isso que sustentava. O que você está podendo trazer para a gente aí, Felipe? Então, Thiago, eu acho assim que é muito complicado a gente pegar a Proclamação da República e começar a analisar ela em 1889, há 130 anos atrás. Porque aquela velha história. Pensa nas repúblicas. A primeira república que a gente vai ter na modernidade são os Estados Unidos. É o ideal que a gente tem lá desde 1776. Depois disso, a gente vai ter algumas tentativas na América Latina, e elas serão exemplos de repúblicas, mas não tão benquistas. É aquele velho papo que a gente sabe dos caudilhos, das repúblicas que ficam na mão de grandes chefes militares, enquanto o Brasil era aquela semente monárquica na América Latina, tendo um imperador, inclusive, herdada de um governo português. Só o que vai acontecer? Nós temos a imagem, muitas vezes, que muitas vezes também se confunde muito com o nosso sentimento pela monarquia, ou melhor dizendo, por muitas pessoas pela monarquia, de que o governo monárquico estava muito bem, estava muito estável, e de alguma maneira alguns oligarcas insatisfeitos com a abolição da escravatura e alguns positivistas do exército brasileiro simplesmente pegaram numa minoria as armas e declararam a república. Hoje em dia, nós sabemos que não é tão simples assim. Afinal de contas, a gente tem todo um processo de construção de um ideal republicano que vai de camadas sociais vastas, desde os mais ricos até os mais pobres, toda uma infiltração no exército brasileiro, tem toda uma problemática em cima disso. E acho que, assim, a gente não pode ignorar todo o contexto. Ignorar, por exemplo, que o século XIX é um século repleto de mudanças. Tem a Revolução Industrial, tem Darwin falando de evolução, tem a Igreja Católica brigando para tentar fazer a tradição lutar contra a modernidade. A gente tem toda uma série de mudanças tecnológicas, é um monte de pequenas coisas. E o que vai acabar acontecendo é que a própria monarquia vai entrar nesse debate. Muitas vezes, muitos argumentos monarquistas entram no mérito de que o Dom Pedro II era um cara muito amado, um estadista de confiança, um cara superior a todo mundo, e basicamente ele quase não previu esse golpe. Ele foi realmente uma obra de uma minoria de oligarcas insatisfeitos. Hoje em dia não. A gente vê que todo esse circuito de mudanças estava acontecendo em todo o globo, articulado também com campanhas de propaganda de fato. Desde a década de 1870, pós-guerra do Paraguai, a gente já sabe que a gente tem muitos grupos de várias partes do Brasil já falando sobre o ideal republicano, de como a monarquia era algo atrasado, algo, por exemplo, pensa, pela primeira vez a gente vai ter refrigeração, eletricidade, um monte de outras artimanhas tecnológicas. A monarquia, ela entrava num escopo de status quo ultrapassado. Não tinha aquele conforto mais tanto, principalmente porque num cenário onde a abolição estava cada vez sendo mais contestada, pós Eusébio de Queiroz, pós um monte de outros processos, um cenário mundial complexo, a gente vai ter uma própria insatisfação. As pessoas não estão felizes mais em, por exemplo, abrir um comércio, fazer determinada coisa, e ver um barão qualquer, um nobre qualquer entrar na frente dela. Uma república, um império cartorial de pessoas que são melhores que as outras só por terem o sangue nobre. A gente não pode confundir monarquia e Dom Pedro II. Tem gente que gosta do Dom Pedro, mas tem gente que não suporta esse dia a dia de um nobre entrando na sua frente. Pensa o que é ser um cidadão comum, um cidadão pobre, analfabeto, que, acima de tudo, não consegue ascender socialmente. Isso, junto a essas mudanças, acabam gerando uma certa insatisfação que, por pesquisas recentes, como, por exemplo, a tese da Maria Tereza Chaves de Mello, A República Consentida, a gente consegue ver que já tem muita insatisfação da elite, mas principalmente insatisfação popular. A monarquia não estava legal para quem estava morando lá naquele fim de século XIX. Vamos lá, Felipe. Você coloca aí uma monarquia desgastada pela sua estrutura, né? Isso num contexto geral. E aí a gente vê algumas pessoas que falam assim, isso foi golpe.
em alguns outros momentos colocam, eles eram amigos ali, Marechal Deodoro da Fonseca e Pedro II, tem foto de, né, a família real tem tempo de fazer foto de despedida e não convém mais ficar no Brasil porque não é mais império, então não é cabível um imperador em território nacional, né? E aí outras fontes trazem, nós sustentamos família imperial até os tempos atuais, né? A gente financia isso daí. Como que se dá esse processo de transição mesmo, Felipe, do que estava posto com Dom Pedro II, né? Toda essa colocação que você fez, e esse momento de proclamação? Porque muito se fala de república quando se traz no nome, na sua origem, aquilo que é de todos, né, o público, res publici, aquilo que é de todos, e a nossa República Brasileira, mais para frente a gente pode entrar nesse ponto, se ela é ou foi para todos, em qual momento que foi. Mas vamos nesse primeiro momento aí da proclamação. Como que se dá esse processo? Como que Dom Pedro se coloca nesse momento? Como que é o Exército Brasileiro? Como que está essa relação entre o Exército e o Império Brasileiro, a família imperial? Então, acaba entrando bem nessa esfera das novas ideias, do novo contexto mundial. Aqui no Brasil, a gente vai ter muito acesso a essas ideias, principalmente vindas da França, que por sua vez era uma república. A gente vai ter Auguste Comte falando do positivismo, que por sua vez também achava a monarquia algo errado, atrasado, que impedia o progresso. E a gente vai ter dessa forma, desde 1870 de fato, toda uma campanha republicana por vários setores, principalmente da elite, melhor dizendo, que vai acabar proliferando essas ideias novas e em algum determinado momento isso vai alcançar também o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não é o mesmo republicanismo dos oligarcas do café, por assim dizer. A gente tem vários republicanismos, vários interesses diversos, que a gente não pode colocar no mesmo balaio, mas a gente tem que pesar que são vários pontos de republicanismo no Brasil, que por sua vez encontraram uma monarquia, como você bem falou, fragilizada. A partir de 1880, a gente já tem vários registros, tanto do diário do próprio Dom Pedro II, quanto de registros históricos, como revistas, como jornalistas em várias revistas, como por exemplo, a revista ilustrada do Ângelo Agostini, grande chargista, e o jornal A República, do Aristides Lobo, que é o cara que fala que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. A gente vai ter essas campanhas que vão proliferando as ideias, vão encontrando pessoas que estavam insatisfeitas e querem coisas novas, e principalmente na questão do exército, isso vai tomar uma proporção muito grande. Era na Academia Militar da Praia Vermelha, academia no Rio de Janeiro, onde o baixo oficialato, pessoas pobres que queriam ascender socialmente entrando no exército, queriam substituir o antiquado regime monárquico por uma república igualitária. Você bem falou, república é de fato isso, uma promessa de igualdade. Quando a gente tem um sistema monárquico, nos termos que a gente tinha antes, onde você tem nobres, pessoas melhores que por terem medalhas e títulos superam o cidadão comum, a ideia de você ter um regime que seria de fato igualitário é muito tentadora. E, de fato, tanto o Exército Brasileiro, quanto muitos jornalistas, intelectuais, advogavam isso sobre uma tendência de você ter, de fato, uma igualdade no Brasil. Você acabaria com a monarquia, acabaria com Dom Pedro, e nós teríamos, de fato, um regime igualitário. Bom, o que vai acontecer, de fato, é essa proliferação cada vez maior nos círculos das ruas do Rio de Janeiro, capital do Império naquele momento, que dessa forma, essa propaganda entrava na cabeça das pessoas. Não é aquela velha história. Muita gente fala, como é que o povo participou? O povo era analfabeto, o povo não conseguia ler os argumentos. Não precisa. A gente tinha um grande hábito naquele momento de alguém ler em público para as pessoas. As ideias republicanas eram passadas, conversadas em bares, nas ruas. As pessoas tinham esse contato. Não era algo estranho. A gente pode ter essa noção estranha porque a historiografia, que a gente vê inclusive em livros didáticos, contemplou essa visão, construída há muitos anos, de realmente um povo separado da política.
No fim das contas, se você parar para pensar, a gente está vendo uma história das elites. Uma elite do exército, uma elite oligárquica que não suportava a monarquia, uma elite imperial que falhou. É sempre alguém que falha, é sempre alguém que faz, mas o povo é sempre deixado de lado. E a gente já tem acesso hoje a grandes pesquisas que a gente já tem um povo vibrante e principalmente jornalistas e outros críticos que deixavam a imagem fluir. Dom Pedro II já era visto como um cara cansado, que de fato era. Ele tinha diabetes, ele era um cara velho que tomou a posse 49 anos antes na monarquia, em 1840, com apenas 15 anos. O cara viveu para o império. Então, assim, a gente junta todo esse sistema de um homem que estava realmente doente, que não queria mais, que na época do fim do Império já tinha passado 2 anos na Europa se curando. Ele estava na Europa para se curar realmente dessa saúde frágil que ele tinha. E a gente tinha todo esse país, não tinha outra. Teve uma grande construção, um grande processo da República entrar na cabeça das pessoas. De fato, a gente tem essa questão republicana, a gente tem esses ideais que vão entrando, essas insatisfações populares, e também, para coroar, a gente tem tanto a influência do exército, que tem uma vertente de fato golpista, eles de fato querem tirar o governo à força, não à toa, tiraram na proclamação, que de fato é um golpe, é um setor do exército tirando o gabinete de ministros, tirando Dom Pedro II, e ao mesmo tempo também temos parcelas muito insatisfeitas, principalmente da oligarquia paulista, do Cafeeira, que de fato estava triste, estava insatisfeita com o cenário pós-abolição. De fato, isso acontece. Só que a gente não pode prender a instalação da República apenas ao último ano. A abolição tinha sido em 1888. Seria só vingancinha? Não dá. Tem que entender que é um processo que tem pelo menos 20 anos. De forte instauração dos ideais republicanos, do exército tomando cada vez mais frente aos seus interesses e de uma monarquia que cada vez mais estava mais fragilizada e cansada, e principalmente o imperador que não estava mais tanto afim de cumprir o próprio cargo. Acho que é da Emília Viotti, Os Bestializados, né? Excelente leitura para compreender esse processo. Como? É do José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho, valeu. Os Bestializados, né? Vale muito a pena, fica aí a indicação. E o povo, como que fica? Para o povo, é mais do mesmo? Principalmente quando a gente pega a massa de ex-escravizados que tem 1 ano e meio da abolição no papel. Como que está vivendo esse povo? Porque quando você traz essa ideia de igualdade, essa ideia de igualdade vai conquistando a mente das pessoas, né? E a participação política, a gente está falando de uma elite. Quando a gente fala de república, a gente pensa aquilo que é de todos, aquilo que é um bem, né, público. E quando a gente vê essa república ser proclamada, a gente pode dizer, Felipe, que é a transição de governo de um grupo para outro grupo e a massa mesmo, o povo, o grosso do povo brasileiro, fica amíngua sem ao menos entender esse processo ali no primeiro momento? Então, acaba que, por causa dessa construção republicana, a gente já vai ter, sim, principalmente em camadas populares do Rio de Janeiro, uma noção facilitadora. Eles estão cientes do que é uma república, pelo menos em grande parte. A gente tem isso registrado tanto em jornais, em panfletos, em registros de observadores sobre o clima político que estava naquele momento e, de fato, nessa tese da Maria Tereza, da República Consentida, ela traz isso muito bem. Agora, uma coisa são os republicanos, principalmente o exército, fazerem essa chamada, olha, a república é igualdade, a república é uma coisa boa, venha conosco. Agora, outra coisa é o cenário de fato da proclamação. Porque, querendo ou não, o exército incluiu alguns civis? Incluiu, mas ele majoritariamente esteve na frente da questão. Foi Deodoro que foi eleito como marechal para chefiar.
E foram muitos militares, como por exemplo Benjamin Constant, que ele era o professor de matemática dessa academia da Praia Vermelha, que era um cara muito respeitado perante os soldados, o baixo oficialato. Ele estava lá também nos ministérios do governo Deodoro. Essa galera principalmente militares. Uma coisa a gente falar, teve essa propaganda republicana, outra coisa a gente falar que houve participação de fato popular. E isso não houve. A gente pode falar que foram incluídos alguns intelectuais, a gente pode falar que foram incluídos jornalistas, alguma temática nesse sentido, mas não dá para negar que eles não tiveram participação efetiva. Era um cenário de realmente construção de novo governo, e os militares, principalmente por essa base positivista, que achavam que o governo tinha que ser dado na mão firme, não iriam deixar interesses difusos entrarem nos esquemas deles. E o que a gente vai ver no governo Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. É aquela coisa, reiterando mais uma vez para quem está vendo agora, uma coisa é ideal republicano, que a gente vai ser vendo construído, outra coisa é a proclamação. De fato, os militares pegaram bem esse esquema. Os civis só vão conseguir entrar no esquema da República no governo Prudente Moraes, que é o terceiro presidente do Brasil. Então demora. Mas é aquela coisa. Eles participaram, o povo de fato participou da proclamação? Não. De fato, participar da proclamação? Não. Participaram da propaganda antes, participaram da construção de um ideário antes, mas da proclamação e da instauração não participou. É nesse momento que essa tese da República Consentida encontra a tese do José Murilo de Carvalho, que você bem citou, os bestializados. E isso talvez dê uma grande confusão nas pessoas, porque a gente acha o seguinte: o povo não estava presente na proclamação, então o povo nunca esteve presente. Isso já é errado. O povo estava antes nessa construção, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham noção de que uma mudança monárquica iria acontecer, nem que fosse pelas mãos do próprio Dom Pedro, que tinha toda uma irregularidade, uma instabilidade a respeito se a princesa Isabel de fato iria assumir como herdeira. Todo mundo sabia que alguma coisa ia acontecer, mas não sabiam de fato do 15 de novembro. Bacana, então você traz pra gente aí que há esse consentimento, até pela questão, você não sabe ler, mas existem as leituras em público, né? E aí Sem essas dúvida. leituras são alto-falantes, né? Que vão ecoar essas notícias à distância, né? E a igreja, que não tocamos nela aqui, a igreja ela aparece lá, aí a galera coloca, a igreja não gostava de Dom Pedro porque ele era maçom, ele de fato, era o chefe da igreja no Brasil, né? Então mandava e desmandava em relação à escolha de bispos e tudo mais. E aí a igreja se volta contra Dom Pedro e, junto com outros grupos, apoia também, entende que a República é um bem necessário naquele momento. Como que fica de fato a igreja nessa situação toda, Felipe? De fato, você bem falou. A gente vai ter essas questões sobre Dom Pedro II frequentar a maçonaria. A gente vai ter essas insatisfações, por exemplo, a prisão dos bispos. No norte do Brasil, não lembro com precisão os estados, que eles vão fazer artigos bem fortes, criticando o jeito que as coisas eram. Na verdade, e o jeito que eles falaram justamente era falando que, naquele esquema que a gente tinha do Brasil Império, que o imperador era o chefe da igreja no Brasil, eles falavam justamente o contrário. Falavam, tá errado. Dom Pedro II não deve ser o chefe. O imperador não deve ser o chefe da igreja. A gente deveria obedecer ao Papa. Aí eles vão ser presos, ok, tem toda essa indisposição. Isso é uma tese, na verdade, da igreja, que é presente desde as interpretações do intelectual Oliveira Viana na década de 30. Mas ainda é presente nos livros didáticos, demora a mudar essas coisas. Mas hoje em dia, pelo menos na universidade, a gente vê que não tem tanto peso assim. De todas as questões que a gente vê, questão militar, questão abolicionista, questão republicana, a questão religiosa, tão chamada, seria menor. Porque a gente não tem argumentos de fato para falar, o povo, ou melhor, as elites, passaram a se indispor com a monarquia porque teve essa prisão dos bispos. Era muito local. Não teve essa questão toda, não se tinha isso. E o Dom Pedro II tinha, de fato, uma fama muito boa em todas as camadas sociais. É a velho esquema. Se detesta a monarquia, mas se ama Dom Pedro II. Ele era, de fato, visto como um imperador, intelectual, filósofo, um cara, o primeiro cidadão do Brasil, como se falava na época. Se tinha essa narrativa sobre ele.
Então, essa questão religiosa, ela de fato seria a menor. Ela de fato aconteceu? Sim. Houve indisposição? Sim. Mas se for para comparar com tudo que aconteceu, o peso dela é muito pouco. E se for para falar de fato, para proclamação, ela não contribui nem um pouco. Porque tão pouco a Igreja Católica vai aprovar a República. Principalmente por um fator interessante. Quando instala-se a República, os padres não podem votar, não podem participar da política. Então, assim, tem todo esse esquema. Eles não vão apoiar tão pouco essas ideias. Eles queriam apoiar o Papa, os bispos que foram presos e a maioria dos religiosos. Então, eles iriam para qualquer lado que apoiasse mais o Papa, mais a Igreja. Nem o Império estava apoiando tanto, nem muito menos a República. Então, eles ficaram realmente fora desse esquema todo. E só perdão aqui, Tiago, eu vou colocar o carregador aqui rapidinho. Vai, tranquilo. Enquanto isso, eu vou pedindo aqui para quem está assistindo, quem está acompanhando aqui ao vivo, se quiser colocar alguma questão, algum posicionamento, fazer indicação, esse espaço aqui é um espaço de construção para a gente fazer no coletivo. Felipe, você tocou num ponto interessante aí. Quando você traz a questão religiosa, né, como está nos livros Questão Religiosa, você coloca, quando a República é proclamada, existe uma cláusula na Constituição que vai impedir a participação política de membros do clero, né? Aí está um ponto interessante também para a gente já trazer, a não ser que tenha ficado alguma coisa nesse pré-república, aí você pode trazer também, mas esse pós-república, o que é a República Brasileira? Quem são as pessoas que de fato têm acesso à participação política após 15 de novembro de 1889? Perfeito. A gente tem que entender também, nesse longa, tem que fazer uma pequena duração, na verdade, assim, de todo esse processo, que, por exemplo, em 1880, existe a Lei Saraiva. É uma lei do Império que ela muda o sistema eleitoral do Brasil inteiro. Antes da Lei Saraiva de 1880, 10% da população votava. Mesmo assim, variando graus, porque precisava ter determinada quantidade de bens, de renda, para votar, por exemplo, a um Senado, que era diferente, para votar para uma Câmara Municipal, tinha esses esquemas. Mas você votava, num grosso, assim, 10%. Após a Lei Saraiva, apenas 1%, isso no Império ainda, se vota para alguma coisa, deputados, senadores, enfim. Então já reduz bastante. Aí, para complementar, a gente tem em 1888 a abolição. Agora a gente tem um monte de pessoas que antes não tinham condição de cidadãos, que agora, em tese, passariam a ter. Principalmente, claro, com a República proclamada. Afinal de contas, não teria nenhum impeditivo. E, como uma república de fato, é um sistema eleitoral. A República está ali para todos os cidadãos votarem em sistemas. Só que, assim, a gente tem todo um impeditivo, principalmente nesse sentido, de fato, aí das oligarquias cafeeiras. De fato, a gente vai ter toda uma pressão para se impedir o negro de participar da política. Eles não poderiam. Aquela coisa, legalmente, poderiam. Claro, estando naquelas competências 21 anos, não ser analfabeto, que majoritariamente os escravos eram, mas enfim, obedecendo essas classificações, você poderia votar sendo negro. A questão é que vão ter vários processos que impedem, principalmente por parte dos fazendeiros, naquele sistema lá de, agora as votações estão sendo todas nas fazendas, depois vai virar o coronelismo, que a gente conhece tão bem na República, a gente vai ter toda essa dificuldade. Então, assim, a gente já vê todo um decréscimo de participação no Império e na República, que veio justamente para gerar essa igualdade, não muda tanta coisa. A gente vai ter uma parcela ínfima da população que vota. Se eu não me engano, o Prudente de Moraes, que vai ser de fato a primeira votação civil, ele vai receber menos de 3.000 votos. É muito pouco para um presidente da República. Do Brasil. Assim, do Brasil. É assustador. 3.000 pessoas, não, pelo amor de Deus, é uma escola particular, assim, grandinha, vamos dizer. O condomínio tem 3.000 pessoas. Então, Prudente de Moraes daria um ótimo síndico do Brasil. Então, assim, envolve muito essa questão. A gente tem, de fato, que nem eu falei, a gente tem toda essa construção que o povo está envolvido, ok, mas a instalação do povo no poder não rola. Não tem esse encorajamento, essa participação. Tem no papel,
você falar assim, fulano vai votar para mim, mas principalmente na República a gente vai ver o que vai virar depois o voto de cabresto, que a gente vê tanto bem durante toda a República Velha. Então, assim, tem todo esse esquema de participação popular ainda muito ínfima, ainda não se tinha essa participação negra toda pelo fator impeditivo da questão do analfabetismo, essa herança do Império se mantém na República, e vamos combinar que o cara que ficou escravo por vários anos não vai sair da senzala votando, lendo e escrevendo. Então isso gera já de princípio uma grande desigualdade eleitoral, que claro é mais uma das grandes desigualdades sociais que a gente tem nesse Brasil. E isso sem citar também todo mundo. A gente tem aí nesse início de República Brasileira a questão da mulher sem acesso ao voto, a questão do indígena sem acesso ao voto, a questão dos povos que foram escravizados sem acesso ao voto. Então, como você coloca aí, a gente tem se a gente for pegar a quantidade populacional para a quantidade de cidadãos, né, considerados cidadãos, talvez a gente deve ter menos de 5% da população brasileira que vai fazer parte dessa construção dessa República Brasileira, né, para construir a política brasileira nesse início aí. Vamos ver aqui, ó. Carlos Vieira colocou aqui uma questão. O que teria levado Dom Pedro II a manter a escravatura durante tanto tempo em seu governo? E aí, Felipe, o que segura o Brasil a ser o país que mais escravizou, né, em quantidade de tempo, e se a gente pegar também de quantidade de pessoas trazidas da África para um determinado país, o Brasil está lá em cima, com 350 anos de escravidão e com mais de 6,9 milhões de pessoas trazidas da África. O que leva a manter isso? O dinheiro. É muito bom que a gente não vê isso na escola como deveria, porque a gente vê muita escravidão, tem um senhor de escravo e tem escravo. Mas até pelas nossas dificuldades em sala de aula, é muito complicado você descrever todo o processo econômico que tinha. Tem escravo porque tem dinheiro. Tem alguém ganhando dinheiro com isso. Alguém ganhando dinheiro com mão de obra que você não precisa pagar e vai ficar com você até morrer. Então, assim, o Dom Pedro II, ele tem essa questão, ele é a fama dele, de fato, ele era abolicionista, tal qual o pai dele, tal qual outros membros da família real portuguesa, Princesa Isabel, essas coisas também depois dele, enfim, tem essa questão. Porém, a força econômica dos senhores de escravo, principalmente no Rio de Janeiro, que recebia escravos da África e revendia para o oeste paulista para trabalhar em fazenda de café, ou mandava para o norte para o que dava nos engenhos de açúcar, enfim, várias plantações possíveis, gerava um dinheiro absurdo. E a gente bem sabe nesse nosso Brasilzão que poder econômico se torna poder político. Então, os senhores de escravos, ou os traficantes de escravos, todo mundo que tinha interesse financeiro nessa questão toda, acabava mantendo politicamente, e melhor dizendo, institucionalmente, todas essas questões para manter a escravidão no Brasil. A gente não pode negar, os deputados, os senadores, senhores de escravos. Tinha todo mundo lá o seu pezinho nisso. As fazendas, os senhores que tinham fazenda, tinham escravos. Pode-se dizer pelo menos 90%. Era exceção quem não tinha. Até 1888. Mesmo com toda a campanha, Eusébio de Queiroz, lei sexagenária, ventre livre, ainda assim, a presença de senhores de escravos na Câmara dos Deputados, no Senado, era muito grande. Então, assim, se manteve por tanto tempo porque dava dinheiro. Poder econômico chama poder político. Ninguém vai querer fugir dos próprios privilégios. E aí, o resto é história. Vamos entender também que essas estruturas sociais que se constroem totalmente desiguais, elas são baseadas em interesse e a partir da detenção de um certo tipo de conhecimento e a utilização desse conhecimento ao seu favor ou a favor do seu grupo, né? Então a gente vê, tem a história muito bacana do grandíssimo Pitágoras, que Pitágoras batem na porta da sua escola, né, uma escola de conhecimento alto, batem na porta e é o rei. E ele fala assim, vim deixar meu filho para estudar. E ele falou, quem é você? Eu sou o rei, tá.
Não, seu filho não vai estudar aqui, não. Ué, como assim meu filho não vai estudar aqui? Eu sou o rei. Ele vai estudar aqui sim. Não, não vai. Seu filho não serve para ter conhecimento. Ele vai usar de mal forma esse conhecimento. Não é todos que podem ter certos conhecimentos. E no outro dia queimaram a escola e mataram todo mundo, sobrou só um para contar a história, né? Já que ele não pode estudar. Então, essa ideia de deter o conhecimento, de ter o conhecimento, infelizmente a gente vive em uma sociedade, não só hoje, mas a gente vê a construção histórica social mesmo, quando a gente fala de sociedade, onde detentores de conhecimento utilizam para seu próprio benefício e benefício do seu grupo. Se a gente pegar ao longo da história, é assim. E quando a gente entra no sistema capitalista, quem vai determinar esse grupo é a detenção do capital, né? Então a burguesia vai ditar as regras dessa sociedade, enquanto houver lucro, né, vai haver essa exploração até o máximo. E aí é um ponto interessante para a gente falar dessa proclamação da República, porque a partir do momento que não dá mais para segurar, porque a elite já não consegue mais segurar isso, e a elite internacional, porque é importante, né, um fato do Brasil, a gente observa que a pressão da elite internacional, ela move muito a política brasileira, né? Até hoje a gente pode observar a pressão da elite internacional nos acontecimentos políticos, nas nossas eleições presidenciais e tudo mais. A gente pode observar essa pressão internacional em vários momentos do Brasil. E na proclamação da República a gente vai ver que isso também é importante, porque o Brasil, ele deixa de ter a mão de obra escrava, não por um interesse da nossa elite, mas por uma elite internacional que faz pressão, a Inglaterra principalmente, aí o século XIX inteiro pressionando isso, né? Desde a Bill Aberdeen, de 1850, que é o mesmo ano da Eusébio de Queiroz aqui, e a gente vê que a elite, ela consegue trocar o sistema, mas se manter ainda em cima desse processo. Né? Como a gente já citou aqui muito bem, você coloca aí que 3.000 votos, né, para um presidente, já o civil, que é lá na frente, não é nem um dos primeiros. Então a gente vê que esse processo vai ter uma participação muito baixa. Felipe, e ao longo desse processo aí, como é a República Brasileira? Existem repúblicas? Ou existe um tipo de república e tudo é igual? Como que é esses processos republicanos? Então, bem pontuado. Porque acaba que, do mesmo jeito que a gente tem todo um ideário variado de republicanos durante o Império, a gente vai ter toda uma construção também de ideais do que seria a República. A República do Floriano Peixoto, que era um cara positivista, que acreditava fortemente que o exército tinha que ter uma mão firme para levar o Brasil ao progresso, não era a mesma República do Rui Barbosa, que era um cara liberal, que acreditava em participação popular, que era um cara que acreditava em descentralização de poder, queria um regime republicano americano, colocava os Estados Unidos como o melhor exemplo de descentralização disso. Mas a questão que fica é que na disputa entre militares e civis, no começo, militares ganham, depois com os civis, a versão civil vai acontecendo, mas ainda assim ela não está muito longe daquele ideal republicano americano. A gente ainda tem todo um sistema que fica em poucas mãos de oligarquias para sustentar o governo. A Lilia Schwartz, ela tem uma tese boa nesse sentido, que ela fala da continuidade do autoritarismo brasileiro. Que, da mesma maneira que muitas elites mantiveram o poder durante o Império Brasileiro, e a gente vai ter muitas dessas elites agora com poder econômico atuantes, porque agora a gente não tem mais aquela centralização monárquica, mas sim competições entre oligarquias estaduais baseadas na sua força econômica. A gente vai ter toda essa questão que, de fato, o pobre e as camadas populares vão ficar muito aquém da política. Vai ter toda essa questão. Então, a república que vai se configurar no Brasil, nessas idas e vindas de militares e civis, ela vai acabar ficando muito elitista, ela vai ficar numa crença que o povo não sabe votar, isso é sensacional porque tem todo um verniz ideológico, que o povo é burro, o povo é manipulável, logo apenas os melhores deveriam se eleger e poder eleger alguém.
Então, isso vai confeccionando o que a gente conhece como República Brasileira. Não à toa a gente tem o voto de cabresto, não à toa a gente tem o coronelismo, não à toa a gente tem toda aquela dinâmica que a gente aprende na escola, que cada vez mais elites direcionam os interesses nacionais. Mas é aquela coisa, a gente pode falar que não existia interesse político na população? Não. Existe. Existe. Inclusive, muitos movimentos de resistência. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, nessa república nossa. A gente tem uma São Paulo crescendo. A gente tem imigrantes já chegando. A gente tem frentes socialistas e anarquistas trabalhando nas fábricas do Conde Matarazzo, no que depois seria todo o complexo industrial que vai acontecer em São Paulo. A gente já tem isso, já existe isso. Então, assim, não é porque a gente não tem uma participação institucional do povo que o povo está além disso. Ele não pode, de fato, decidir as coisas na estrutura política. Mas o povo participa da política, discute política, resiste à política e, claro, nesse cenário republicano, muito mais localmente. A briga não vai ser com o presidente, a briga vai ser com o prefeito, com o coronel, com o governador, no caso, o presidente da república, o presidente do estado, que é o cara ali naquele sistema federalista que o Brasil é, com a Constituição da República. É ele que tem grande força. Então é aquela coisa, o povo tá lá, tá no processo. Ele sabe que não tem chance, a gente tem toda essa configuração que impede o povo de votar, mas essa questão, são disputas, são processos, mas não dá para negar que realmente a elite tentou pegar o que podia para ela, pelo menos no campo institucional. Felipe, agora quando você fala isso do campo institucional, da elite, cabe uma pergunta aqui. O Brasil hoje ainda tem muito dessa república que foi proclamada lá em 1888, ou 9, perdão? Então, eu acho que se a gente falasse isso antes da ditadura militar, ainda sim. Porque assim, com o fim dela e com a Constituição de 1988, a gente já tem um avanço muito mais cidadão nesse sentido. Só o fato do analfabeto já poder votar já transforma o país. Porque é aquela coisa, o Brasil tradicionalmente é um país que não investe em educação. É um país que sempre desenhou lindos planos de desenvolvimento em todos os governos, de Vargas a JK, mas nunca se preocupou em garantir uma educação básica de qualidade. E é uma questão de fato, o pessoal parece que não pensava. Tinha, claro, obviamente, a gente pode falar, tem sempre alguém que pensa, claro, mas na questão que detém o poder político, nunca estava no plano. O cara que está no Ministério da Infraestrutura, o Ministério, sei lá, da Economia, da Fazenda, não está preocupado com isso. Então, assim, só o fato do analfabeto poder votar, o fato das mulheres conseguirem um voto em 32, o fato da gente ver um combate ao racismo, de fato, de resistência de muitos movimentos que vão se construir a república inteira, já mostra um cenário bem diferente do que a gente na República Velha. Agora, a gente ainda tem, em muitos lugares, a força dos coronéis, famílias, dinastias que governam cidades. Hoje é dia de eleição. Quantas cidades não estão votando no herdeiro de uma família? Nossa, e a gente fica assim, a gente pensa isso em Alagoas, a gente pensa isso em Roraima. Não, gente, em São Paulo tem isso. Eu moro em São Paulo. Então, a gente está aqui, o primeiro colocado aqui na votação agora, que eu estou acompanhando aqui do lado, é um sobrenome muito forte aqui em São Paulo. Não, o Covas, né? O Covas é o PSDB, olha isso. E aquela coisa, eu tava até as matérias da Folha de São Paulo que fala, por exemplo, o Gilmar Tato do PT. Tem a Tatolândia em São Paulo, que é uma dinastia dos Tato. Assim como a gente tem os bairros dos Suplicies, assim como a gente tem bairro de muitas outras dinastias, para a esquerda e para a direita. Querendo ou não, isso configura uma certa dificuldade de outras pessoas entrarem na política. Olha o que o Boulos está fazendo com o PSOL, por exemplo. É difícil, é bizarro, é um tipo de disputa. Assim como a gente tem disputa na direita, é uma coisa muito variada. Mas isso que a gente tem que pensar também. A gente não pode pensar em coronelismo ou controle do voto só nos quinhões do Brasil. Não, gente. Na capital está tendo. No interior paulista, não muito longe, está tendo. A Folha de São Paulo, por exemplo, fez uma campanha analisando cidades tipo Jaboticabal, tipo Rio Claro, Sorocaba, que são Campinas, que são cidades que também você consegue enxergar dinastias políticas.
Aqui, em Minas Gerais, Uberaba, Triângulo Mineiro, uma cidade majoritariamente agropecuária. Você acha que o poder das famílias que têm terra não interfere? Então, assim, acaba que a gente ainda tem essas questões de poder econômico que configuram isso, é muito forte. O El País, por exemplo, fez uma matéria maravilhosa analisando a tradição do herdeiro da família do José Bonifácio, o Zangrada. Até hoje tem 7 gerações que o Zangrada tem cargo político. Tem 7 gerações a voltar na independência do Brasil. E eles têm cargo até hoje no Brasil, em Minas Gerais. Como deputados, como senadores, como prefeitos, como vereadores. Então, assim, a gente tem muitos avanços civis, de fato. Muita coisa muda. A cidadania avança muito nesses 130 anos de república. Mas a gente consegue muito ver dinastias e poder econômico falando muito alto ainda. E a gente vai ver até quando isso dura. Vocês têm a família Neves aí, né? Opa! Ainda bem que está sendo jogada para fora. Nossa Senhora! Vamos lá. Felipe, nós estamos aqui numa liberdade, então deixa eu perguntar para a galera aí, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, alguma indicação, fica sempre à vontade, escreve aí na tela que a gente joga aqui para o diálogo. E aí eu acredito que a gente conseguiu fazer uma boa análise, Felipe, até o momento onde a gente chegou aqui. E cabe nesse momento eu perguntar também para ti, alguma colocação aí que talvez a gente tenha esquecido de fazer análise, algum ponto importante dessa República Brasileira, porque eu também, você falou um pouco lá atrás aí a respeito de militares e civis, tem alguns analistas políticos que colocam o Brasil como essa leitura da República, do processo republicano brasileiro, como governos militares e governos civis, militares e civis, né? A transição de um para o outro o tempo todo. E colocam hoje como militar, né? Eu já vi algumas leituras, né, nesse sentido. Faltou alguma coisa para a gente abordar aqui, Felipe, para a gente conseguir fazer um fechamento? Acredito que a gente faltou abordar, não exatamente, mas como você falou, acho que só tem que salientar isso, que a questão militar, por exemplo, é importante lembrar muitas vezes que do mesmo jeito que o Império teve dificuldade e por isso houve a questão da República, os governos civis também tiveram tremenda dificuldade em fazer o exército brasileiro ficar debaixo da asa do poder civil. O Brasil falha muito nessa missão, de realmente a gente ter um controle, como muitos outros países têm, com mais transparência, com mais cobrança. E a gente pode ver que atualmente no atual governo, a gente tem o contrário disso. A gente tem uma hiperpolitização do baixo oficialato, que curiosamente é aquele que proclamou a República. A gente tem generais participando da política, ocupando cargos ministeriais. A gente não... perdão, deu um corte aqui. Só concluindo. Vai lá. A gente não tem um ministro da saúde, mas temos um general arrumando isso no meio de uma pandemia. Isso é sintomático. Significa que, ao mesmo tempo que a gente não tem um esclarecimento forte dos civis controlando o exército, que deveria nos servir, a gente também tem toda uma necessidade, uma demanda da população por um governo de ordem e de mudança. Como eu falei do imaginário republicano, a população admirava Dom Pedro II, estava descrente com a monarquia, e quem ocupou esse vácuo do poder? O exército. O exército era muito bem quisto, tinha acabado de vencer a Guerra do Paraguai, se proclamava anti a escravidão, antes do Império. O Império nunca, antes da Lei Áurea, falou, a gente não apoia a escravidão. Eles podiam fazer, a gente liberta escravos, a gente faz tal coisa, mas nunca houve um manifesto da própria monarquia falando, a escravidão não pode. O exército fez. Principalmente essa área do baixo oficialato. E isso agradava a população que também não gostava em si da escravidão. Então, assim, a gente tem essas questões. Do mesmo jeito agora, a gente também tem uma hiperpolitização e muito por um desejo da população, na minha visão, claro, de que o governo civil, a democracia do jeito que a gente conhecia, não estava satisfazendo todo mundo. Bolsonaro não veio à toa. A eleição de inúmeros coronéis e tenentes e majores e sargentos por Brasil afora, e inclusive agora como vereadores, também não vem do nada. É toda uma construção. É militares vindo para ocupar um vácuo que alguns setores não ocuparam antes. A população está votando. Vai falar que ela só é alienada? Do mesmo jeito que vai falar que na proclamação da República a população era alienada e não entendia nada e de repente Deodoro assumiu? Não é simples assim.
Então, assim, tem que entender essa questão, essa disputa dos militares e do governo civil que permeia toda a nossa república, e também não esquecer uma lição maravilhosa que o historiador francês Pierre Rosanvallon fala, que é justamente uma visão da nova história política. O setor político, o campo político está sempre em disputa. Sempre tem vários grupos, inclusive a população. Não tem isso de ser alfabetizado ou não, não tem isso. Estão sempre ali com demandas. A questão é que em algum momento um determinado grupo vai ser hegemônico, vai ser majoritário, vai estar lá controlando as instituições de poder. E é aquela coisa, do mesmo jeito que subiram lá, dá para sair de lá. E acho que é perfeito a gente ver isso justamente na proclamação da República. Pô, 49 anos de governo de Dom Pedro II, 49 anos, e virou uma república. O que será que a gente não consegue mudar também nesse período todo do que a gente está vivendo agora? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente deixar aí no ar e encerrar, Felipe. Vamos pensar aí, né? Entender também Thiago, que... eu não estou conseguindo te ouvir. Será que é só comigo? Vamos lá. E aí, foi? Acho que eu perdi você. Tá me ouvindo? Peraí, permita-me. Foi agora? Saiu. E aí eu vou aguardar o Felipe voltar para a gente concluir aqui. Se tiverem alguma pergunta aí, façam, mandem, que a gente tem mais um tempinho aqui. Perfeito. Foi? Voltou. Você fez a pergunta aí, né, de mudar e tal. E eu acho que a gente está num processo político muito interessante no nosso país, não essa polaridade que se cria, mas a ideia das pessoas ao menos interessarem por isso. Falta a gente se desvincular das ignorâncias, de entender que isso não é esporte, né, de que você tem que torcer até o fim para tal coisa ou para tal time, né? Mas eu acho que pode ser um momento muito importante para a compreensão do que é a construção política e de qual é o papel do cidadão nessa construção política e do que é, de fato, uma democracia e uma república, né? Eu vejo ainda hoje, né, hoje dia de eleição, eu fui votar, eu vejo que muitos pegam ainda para vereador, por exemplo, o papel na hora, não sabe, não tem um número na mente, não olhou nada, né? E chega lá na hora, pega ali um papelzinho e talvez, né, cair na urna só a pessoa sabe, mas provavelmente uma porcentagem vota ali naquele papel que pegou na hora, né? E a gente precisa compreender, eu acho que esse também deve ser o papel do historiador, Felipe, trazer a luz do conhecimento, quebrar os muros da universidade, né, e falar na língua que todos consigam compreender a importância desse processo. Não é à toa esse processo. E a importância de cada pessoa que é escolhida ali em todos os cargos, né, de vereador, de deputado estadual, federal, governador, presidente e tudo mais. Eu ainda vejo que, infelizmente, tem uma parcela da população que parece que, na nossa própria república democrática, elege um rei, como se fosse um rei. O poder é dele, então ele faz, a gente manda, né? Então eu conto com a sua colaboração para a gente, cada vez mais, trazer esses assuntos para a gente debater aqui, para a gente dialogar, né? Com todo mundo que está aí. Agora a gente tem uma ferramenta na mão poderosíssima, que é a internet. Saber também quebrar, né? Receber a informação e fazer a digestão, filtrar as informações também. Acho que falta muito nisso, né, Felipe? Só para a gente ir para o final aí, para a gente finalizar. Não, mas com certeza. E essa questão, você bem falou, a gente elege rei. A gente acha, por exemplo, tem gente que fala que o Bolsonaro fez tudo ou faz nada, é sempre na mão desse sentido. Ignora que tem uma Câmara de Deputados com 513 pessoas. 513 pessoas. Um Senado com 81. 27 assembleias legislativas espalhadas pelo Brasil. Isso são instituições republicanas. Era para aproximar a pessoa do poder do voto, era a democracia. É você estar lá votando e escolhendo seus representantes.
E essa parte de desconhecimento, sem dúvida alguma, casa muito bem com o que a gente está falando, da gente aprender até na escola uma história do ponto de vista das elites. É sempre os heróis, é sempre os grandes revolucionários, é sempre os grandes grupos, as grandes elites fazendo planos que você não consegue ter. E não à toa, a gente está tão acostumado a pensar em elite que a gente, claro, pensa muito em teorias da conspiração, que não são nada mais que elites fazendo coisas atrás das elites, que querem fazer alguma coisa para controlar tudo. Então, assim, é uma estrutura de pensamento que a gente é muito condicionado. A gente tem uma séria dificuldade em ver que as coisas são multifacetadas, que são vários processos, são vários grupos, são várias disputas. E a gente ignora. Por exemplo, tem gente que vai analisar o governo Bolsonaro algum dia e vai esquecer pressões estaduais, esquecer papéis de campanha em câmaras municipais, de prefeituras que são aliadas ou não. Isso importa. Pensa, após 1988, a Constituição, o município pegou tudo. Educação municipal, o município tem que fazer o SUS acontecer, o município que tem que garantir infraestrutura, saneamento básico, é o município. A gente está votando hoje. E ninguém, ou melhor, ninguém é sacanagem, mas muitas pessoas não vão nem lembrar o vereador. Você falou, vai pegar o papelzinho na rua, votar e esqueceu. Como se o Bolsonaro fosse o responsável pelo seu bairro. Mas é o vereador. Então, assim, esse é o ponto. Falta uma compreensão muito grande do que é política e, principalmente, entender que você que está assistindo a gente aqui, faz parte. Você pode influenciar. E a gente não pode. A gente está tão acostumado que a gente esquece, mas não pode esquecer. Isso não é papinho motivacional. Cidadão, vai lá, vote. Seu dever cívico, que a gente... que lindo. Não é simples assim, não é essa narrativa só. Mas sim, é um esclarecimento de que você, de fato, tem poder. E eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, fazendo o que a gente faz de divulgação histórica, que a história é muito mais do que um monte de poderosos, seja da oposição ou da situação, decidindo quem manda. Felipe, gratidão pela partilha, gratidão pelo papo, gratidão para todos que estão aqui ao vivo e posteriormente que está escutando aí em qualquer plataforma, em algum ano para frente. O que importa é a gente compreender esses processos aí, Felipão. Com certeza. Gratidão demais, Thiago. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade, melhor dizendo. Obrigado ao público que está aqui com a gente nesse domingueira, olhando os resultados do TSE e olhando para a gente. E, Thiago, se me permite só reiterar o convite para conhecer o Direto do Forno. Pessoal, como falamos no começo do vídeo, eu tenho um canal, o Direto do Forno, lá no YouTube. Hoje mesmo eu lancei o vídeo da Proclamação da República. Olhem lá que está bem interessante. Canal falando justamente sobre isso, pegar o que a gente vê nas universidades, os conteúdos, os processos, e tentar traduzir para que todo mundo consiga participar, ter o acesso a conhecimento. Quem quiser, Direto do Forno, confira lá no YouTube. Vale a pena. 2 vídeos por semana agora você está fazendo, né, Felipe? Segundas e quintas. Tá certo. Felipe, gratidão mais uma vez. Pessoal, gratidão aí geral. Amanhã tem programa aqui na História em Casa. Brasil em Casa, ao vivo às 19 horas. Conto com todo mundo aí pra gente construir essa história aí. Felipe, valeu, rapaziada. Até amanhã. Demais, Thiago. Valeu todo mundo. Até amanhã.